Queridos irmãos, mais um domingo para a gente poder adorar novamente o nosso Senhor. Então eu peço que vocês fechem os olhos e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, por Jesus e por esse domingo, Senhor, por esse dia que a gente pode livremente, abertamente te adorar, te agradecer e te pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê, Senhor, um dia pleno, Senhor, com a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe esse culto, abençoe, Senhor, as nossas vidas e dos nossos familiares, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, Pai. Amém. Quero me mover somente em Ti, me fazer seguir Jesus, toda a minha vida está em Ti. Todo meu andar está em Ti, és meu caminho, Jesus, toda a minha força está em Ti. Sopras compaixão e graça, eu te vejo onde quer que eu vá, pertenço a Ti somente, teu amor não posso explicar. Quero me mover somente em Ti, me fazes seguir Jesus, toda a minha vida está em Ti. Todo meu andar está em Ti, és meu caminho, Jesus, toda a minha força está em Ti. Sopras compaixão e graça, eu te vejo onde quer que eu vá, pertenço a Ti somente, teu amor não posso explicar. Sopras compaixão e graça, eu te vejo onde quer que eu vá, pertenço a Ti somente, teu amor não posso explicar.
Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nós tivemos a oportunidade de louvar o nome do nosso Deus e eu quero convidar você a orar nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade, mesmo no meio dessa crise que vivemos, com os recursos tecnológicos que temos, de como igreja nos reunirmos, cada um em sua casa, para louvar o teu nome, ouvir a tua palavra lida e proclamada. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ilumine na ação do teu Espírito Santo, agora que leremos o texto bíblico, a fim de compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Isso pedimos no nome de Jesus, o Salvador. Amém. Irmãos, nós estamos conversando desde domingo passado sobre o novo normal, como nós, seguidores de Jesus Cristo, devemos encarar essa nova situação de normalidade em virtude da pandemia e de tudo o que ela impôs sobre nós. Falamos na semana passada sobre algumas lições a respeito de recomeços e estamos conversando a partir de um momento de recomeço também do povo judeu, que eles tiveram que encarar uma nova normalidade quando saíram do cativeiro babilônico e começaram o processo de reconstrução de Jerusalém. Reconstrução das suas casas, reconstrução do templo, reconstrução dos muros, reconstrução da sua própria identidade enquanto povo. Eles haviam passado 70 anos no cativeiro babilônico. Aquela era uma nova realidade. Eles precisavam se adaptar àquela nova normalidade. Então, olhando para esses textos da reconstrução, Esdras, Neemias, Ageu, nós somos convidados a pensar em como nós também estamos encarando esse processo de reconstrução pessoal. É óbvio que a gente pode aplicar isso para uma realidade mais concreta, como o trabalho nessa nova normalidade, o estudo nessa nova normalidade, a adaptação em meio a esses cenários de crise financeira, de crise econômica, mas nós também podemos olhar para essa questão do novo normal e da reconstrução como uma metáfora de processos interiores, de colocar ordem no nosso mundo interior, na necessidade que a gente tem de tempos em tempos de recomeçar, de fazer as coisas de novo. Então já começamos a conversar sobre isso na semana passada e hoje eu quero convidar você a lançar um novo olhar sobre a crise. É certo que estamos enfrentando crise nas mais variadas áreas, não apenas uma grande crise sanitária, mas uma crise educacional também, por causa das limitações que esse ano impôs para a educação, uma crise financeira, econômica também, mas como olhar para essa crise? E a despeito desse momento que a gente está vivendo, todos nós passamos por crises, né? Talvez não tão grandes quanto esta, mas todos nós passamos por crises. E como é que a gente deve olhar para a crise? Como é que a gente deve encarar a crise? Especialmente essa crise do novo normal. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no seu capítulo 1, e esse texto vai nos ajudar a refletir sobre isso nessa manhã. Ageu, capítulo 1. Ageu é o profeta dessa reconstrução, é o profeta desse período. Então, as palavras do livro do profeta Ageu têm muito a nos ensinar. Ageu, capítulo 1, assim diz a palavra do Senhor. No 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o vosso passado. Vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Que Deus nos abençoe com a leitura e com a proclamação de sua palavra. Eu não sei se você percebeu qual é a questão principal aqui. O profeta Ageu percebia que as pessoas estavam muito preocupadas em reconstruir as suas próprias casas, o lugar onde elas iriam habitar, e não davam a correta importância para aquilo que Ageu julgava ser a missão mais importante naquele momento de reconstrução, que era a reforma do templo, a reconstrução do templo que havia sido destruído junto com a cidade por ocasião da invasão da Babilônia, 70 anos antes, e da levada, né, daquele povo para o exílio na Babilônia. Enfim, o profeta Ageu está dizendo agora, olha, vocês olham para as suas coisas e não para aquilo que é o mais importante, que é o templo, como símbolo da nossa identidade enquanto nação. E ao falar com o povo, ao trazer a palavra de Deus para o povo e também da reação do povo diante dessas palavras de Ageu, a gente pode pensar um pouquinho sobre como lançar o olhar adequado sobre as crises que vivemos. Como eu disse no início, aquele povo estava encarando a nova normalidade. O novo normal era, agora não estamos mais na Babilônia, agora estamos nessa cidade destruída e precisamos reconstruí-la. Aquilo era uma crise muito grande. Ir para um lugar que não tinha mais o sistema de agricultura funcionando normalmente, um lugar que não tinha a mínima estrutura como cidade, e eles tinham que fazer tudo novo, era uma crise muito grande. Mas as palavras de Ageu para eles representam a direção de Deus para essa crise. Então, como é que a gente encara as crises que nós vivemos? Deixa eu propor para vocês 3 maneiras de olhar para a crise a partir do tempo que a gente vive, tá? Um olhar dirigido ao passado que nós construímos até agora. Eu não sei se você reparou a quantidade de vezes nesse texto, tradução que eu usei não aparece muito essa expressão, mas se você olhar a revista atualizada, a quantidade de vezes que aparece a expressão considerai o vosso passado. Então a gente vai pensar como olhar para o passado que vivemos até agora, como olhar para o presente que estamos encarando, a crise presente, e como encarar o futuro, como pensar o futuro. Essa é a proposta dessa manhã. Então, em primeiro lugar, meu irmão, quando a gente vive um momento de crise como o que nós estamos passando, é preciso olhar para o passado como um tempo de aprendizado, olhar para tudo que a gente viveu até agora como uma oportunidade que Deus nos deu para aprender e ter ferramentas para lidar com a crise no momento de hoje. É interessante que acompanhar a história do povo judeu é acompanhar um rosário de erros, é acompanhar um constante tropeçar, levantar, tropeçar e levantar. Né? Se você acompanha, você já leu a Bíblia, você sabe disso. O povo vai, caminha com Deus um tempo, pum, daqui a pouco peca, cai de novo. Caminha com Deus um pouco, pum, daqui a pouco peca, cai de forma ainda pior. E é assim, eu não sei se algumas vezes eles até bebiam, como diz a canção, né? Beber, cair e levantar, né? Mas era assim constantemente, né? Talvez seja por isso que nós nos identificamos tanto com o povo judeu, porque nós somos assim também. Nossa vida também é assim, tropeçar e levantar e ser erguido pelo Senhor e tropeçar de novo. E um dos grandes erros dos judeus é que eles facilmente abandonavam a história que tinham construído com Deus. Facilmente abandonavam aquela aliança que havia sido estabelecida com Deus no passado e renovada, restaurada inúmeras vezes pelo próprio Deus.
Por isso que o Senhor, por meio do profeta Ageu, adverte várias vezes ao povo dizendo: considerai o vosso passado. O passado não tem que ser visto só como um poço fechado de águas mortas. O passado não tem que ser visto só como algo que ficou lá atrás. O passado tem que ser visto como aprendizado para nós. Porque, de um lado, o passado ensina para a gente como é que a gente experimenta as consequências do nosso pecado. Infelizmente, digo isso com muita tristeza, eu não preciso de ninguém para me dizer que o pecado traz consequências. Eu não preciso de ninguém para me ensinar isso, porque basta eu olhar para a minha própria vida, basta eu olhar para a história que eu construí até agora, para infelizmente perceber como o pecado traz consequências na nossa vida. Então, quando Deus diz, considerai o vosso passado, o que ele está querendo dizer para o povo é: olhe para as desgraças desse passado recente que vocês estão vivendo, especialmente aquela situação do cativeiro babilônico, como fruto da sua infidelidade. Deus está dizendo para o povo: vocês quebraram a aliança, por causa disso sofreram no cativeiro, e agora eu levantei um homem que libertou vocês, que autorizou que vocês voltassem para Jerusalém, e vocês vão continuar sendo infiéis. Então, sábio é aquele que aprende com seus próprios erros. A gente deve olhar para trás e ver o que nós fizemos de errado e dizer: Deus, eu não quero repetir esse erro. Eu não quero insistir nas mesmas atitudes. Senhor, eu espero que o Teu Espírito Santo promova em mim o real arrependimento para que eu possa trilhar um caminho correto junto do Senhor. Mas, de outro lado, o passado também nos ensina como o Senhor tem sido fiel a nós em cada momento. A despeito do nosso erro, a despeito do nosso pecado, o passado nos ensina como Deus tem agido das mais variadas formas para que nós pudéssemos encontrar nele a libertação e a salvação. O passado de Israel não era só um registro de seus pecados e de seus erros, mas era também um registro das intervenções salvadoras de Deus. Então, se eu disse que, infelizmente, ao olhar para trás eu vejo as consequências do meu pecado, felizmente, ao olhar para trás eu também vejo como Deus sempre esteve presente com a sua graça, como Deus sempre cuidou de mim, a despeito do meu pecado. Não sem razão, a gente vai ver o próprio Jeremias, que é um profeta que também cumpriu a sua missão um período anterior, quando o povo estava sendo levado cativo para a Babilônia, e num determinado momento nas suas lamentações, ele começa falando de todos os problemas que ele estava enfrentando e de repente para aquele discurso e diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Jeremias está dizendo: quando eu olho para trás, quando eu olho as intervenções salvadoras de Deus, eu começo a ter esperança de vitória no meio da crise. Então, meu irmão, minha irmã, quando a situação parecer desesperadora, olhe para trás e contemple as maravilhas que Deus já fez na sua vida. Olhe para trás e veja todas as vezes em que Deus atuou em seu favor, interveio para que você encontrasse a salvação. E certamente esse passado vai lhe dar esperança para encarar as dificuldades do seu dia a dia. Então, como é que a gente lida com a crise? Em primeiro lugar, a gente olha para o nosso passado como um tempo de aprendizado. A gente aprende a não repetir os mesmos erros e a gente aprende que Deus estará conosco em toda e qualquer situação. Uma segunda lição que eu queria compartilhar com você nessa manhã é que nós devemos olhar para o presente como um tempo de ação. O passado que já vivemos até agora é algo que vai nos ensinar, seja ensinar a não repetir os mesmos erros, seja ensinar a saber que temos um Deus que caminha conosco em toda e qualquer situação. Agora, o presente é um tempo de ação. O povo não estava entendendo a urgência da missão dele e por isso ficava dando aquela desculpa esfarrapada para Deus, ou para o profeta Ageu. Ainda não veio, no versículo 2, né? Ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, ainda não é agora esse momento, a gente está construindo, fica tranquilo, Ageu, a gente está construindo as nossas casas e quando chegar a hora a gente vai construir a casa de Deus. E o que Deus diz através do profeta é: não, vocês estão completamente equivocados, vocês inverteram as prioridades, vocês estão colocando os seus próprios interesses à frente da missão de vocês. E o presente é um tempo de ação. A missão de vocês é reconstruir não apenas o lugar onde vocês moram, mas reconstruir a identidade de uma nação com quem Deus fez aliança. Então é preciso reconstruir o templo. É preciso olhar isso como prioridade.
Veja, meu irmão, quando a gente enfrenta situações como a que estamos passando hoje, essa crise que estamos enfrentando hoje, a gente precisa encarar o tempo do agora como um tempo urgente, especialmente um tempo urgente para o cumprimento da missão que Deus reservou a nós, que é anunciar o Evangelho da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes nós nos trancamos na nossa rotina, muita gente literalmente se tranca em casa, né? Muita gente, eu conheço pessoas que durante esses últimos meses não saíram de casa, a não ser para fazer algumas compras. Né? Então, muita gente literalmente está aí fechada por conta do isolamento, por conta da quarentena, e se esquece que a gente pode usar os meios que Deus nos deu, a tecnologia que Deus deu aos homens, para continuar cumprindo a missão. O tempo presente é um tempo de ação. Então não empurre a sua ação para o futuro. O seu tempo é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode e deve fazer. Um dos erros mais graves que nós podemos cometer na nossa caminhada, não apenas na nossa caminhada cristã, como na nossa caminhada do dia a dia, é a procrastinação. Essa é a palavra bonita, né? A expressão não tão bonita é empurrar as coisas com a barriga. Né? Então, muitas vezes, a gente fica jogando as coisas para frente e se esquece que há crises que precisam ser enfrentadas agora. Então, aproveite para pensar, o que Deus está lhe dizendo nessa manhã? Que crise você precisa enfrentar? Qual é a questão da sua vida com a qual você precisa lutar hoje? Então, dê hoje o seu melhor para Deus. Um dos erros do povo, como a gente vê aqui no versículo 4, é que eles queriam o melhor para eles em detrimento da obra do Senhor. Então é preciso se lembrar daquela reordenação das prioridades que foi feita por Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o reino de Deus, a nossa aliança com Ele é a prioridade principal na nossa vida. Entender o tempo presente como tempo da ação é entender que este é o tempo em que o reino de Deus precisa ocupar a prioridade principal. Talvez você pense assim, eu estou há vários meses sem ir na igreja, eu estou há vários meses sem ter comunhão presencial com os meus irmãos, tem outras coisas que são mais importantes. Meu irmão, não há nada mais importante do que o seu relacionamento com Deus e do que a constituição do reino de Deus nesse tempo. Você acha que a igreja são 4 paredes de um templo? Você acha que a igreja é um local onde a gente se reúne? A igreja é a agência do reino de Deus nesse tempo, somos nós, onde quer que nós estejamos. Nós estamos sendo igreja agora, somos igreja em qualquer circunstância. Então, em que lugar o reino fica na sua agenda? O Senhor requer que nós cumpramos a nossa missão agora. Nós fomos chamados para a obediência ao Senhor. Na verdade, a gente só se realiza quando obedece o Senhor. A gente só descobre a nossa própria identidade quando cumpre a vocação com a qual o Senhor nos chamou. Agora veja, quanto mais a gente empurra a realização dessa vocação para o futuro, mais tempo a gente perde em descobrir qual é a nossa real identidade. É preciso obedecer ao Senhor nesse tempo de hoje e Deus te desafia a cumprir a missão de instituir o seu reino aqui, a partir do anúncio do Evangelho, da vivência do Evangelho e do anúncio do Evangelho. Diz o texto bíblico que diante das palavras do Senhor, no verso 12, o povo temeu a Deus. A forma do temor é a reverência, mas a substância do temor é o amor a Deus. Quando nós tememos ao Senhor, não há dúvida que nós nos postamos reverentemente diante dele, mas só podemos temer ao Senhor porque amamos a Deus. Você consegue entender isso? Nós obedecemos a Deus porque o tememos e nós tememos a Deus porque o amamos. Então, se você ama o Senhor, se você ama a Deus realmente, você precisa entender que esse tempo, o tempo presente, é o tempo de agir. Não coloque as circunstâncias como uma desculpa para deixar de cumprir a sua missão, meu irmão, em nome de Jesus. Ao contrário, busque sabedoria e estratégia em Deus para cumprir a missão em meio a tantas dificuldades como a que nós temos hoje. Olhe para o passado como um tempo de aprendizado, olhe para o presente como um tempo de ação e olhe para o futuro como um tempo de realização. O futuro é o tempo em que as coisas que nós gestamos agora, as coisas que nós sonhamos agora, as coisas que nós começamos agora, irão se realizar plenamente. O texto bíblico diz que alguma coisa mudou na disposição dos judeus depois que eles ouviram a palavra do Senhor. A expressão que é usada no livro do profeta Ageu é que o Senhor despertou o espírito dos líderes do povo, o Senhor despertou o espírito do povo.
O povo agora já não via o futuro como um tempo de suplício. Meu Deus, eu vou ter que ficar aqui, vou ter que viver nessa cidade sem a mínima infraestrutura, a gente vai gastar a nossa vida inteira reconstruindo essa cidade. Não, o povo já não via mais o futuro como um tempo de suplício, mas o povo via agora o futuro como um tempo de realização, um tempo de sonho. Não sem razão, eu creio que o profeta Ageu pode ser chamado de o profeta do sonho, porque ele consegue comunicar ao povo essa visão do futuro, esse sonho da realidade de Deus, expresso de maneira muito bonita, num texto que vai aparecer mais à frente no livro do profeta Ageu, quando ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira casa. Então é preciso fazer, na ação do Espírito Santo, despertar o nosso espírito para as coisas que Deus quer fazer através de nós. Então, meu irmão, eu caminho para encerrar, quero propor algumas formas da gente ver isso, encarar o futuro, o tempo futuro como um tempo de realização. Primeiro é preciso desejar o futuro como um sonho, né? É preciso desejar o futuro como um sonho bom que nós queremos que se torne realidade. Desejar é querer profundamente alguma coisa. Então eu pergunto para você, você realmente deseja ver a obra de Deus na sua vida? Você realmente deseja ver as mudanças de Deus operadas na sua vida? Você realmente deseja ver aquelas coisas que estão destruídas, quebradas, serem reconstruídas, ver um recomeço na sua vida, como a gente conversou no domingo passado? Bem, se você deseja realmente tudo isso, então, meu irmão, creia que Deus pode te usar como instrumento para fazer todas essas coisas. Olhar para o futuro como um tempo de realização é fazer surgir na nossa vida a experiência da fé. Então, uma outra maneira de dizer isso é ver o futuro como certeza. Porque o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, eu quero desafiar você a não olhar para as circunstâncias, não olhar para a crise do tempo presente, mas olhar para aquilo que Deus pode fazer no futuro, para as maneiras maravilhosas e sobrenaturais por meio das quais Deus pode transformar o seu presente e criar um novo futuro. Então pense, você está enfrentando problemas hoje na sua família, no seu casamento? Pense nas coisas que Deus pode fazer por você. Pense na reconstrução da sua família, na reconstrução do seu casamento, como Deus pode fazer. Você está enfrentando problemas financeiros hoje, você está enfrentando lutas nessa área da sua vida. Pense nas coisas que Deus pode fazer por você, pense nas portas que Deus pode abrir. Você percebe o que eu estou dizendo? Isso é ter a experiência da fé. É não olhar para o que a gente está vivendo hoje, mas olhar para aquelas coisas que Deus pode fazer. Olhar para aquele futuro que Deus pode construir. Eu me lembro muito de como o texto bíblico apresenta Abraão no Novo Testamento, né? Diz que Abraão esperou contra a esperança. Então, Abraão creu contra todas as possibilidades. Abraão teve uma visão de futuro, mesmo tendo um presente completamente distante daquela visão que ele tinha. De repente você olha para a sua vida hoje e diz: pastor, eu não tenho para onde ir, eu estou vivendo crise nas mais variadas áreas. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que você pode olhar para o futuro como um tempo de realização, porque o mesmo Deus que agiu no passado, há tanto tempo atrás, é o Deus a quem você serve e pode fazer isso por você hoje também. É como aqueles discípulos no caminho de Emaús que tiveram o coração ardendo na presença do Senhor, porque descobriram ao conversar com Jesus Cristo ressuscitado que o futuro era muito maior do que o presente de dor que eles estavam enfrentando. O futuro, que era a ressurreição de Jesus Cristo, era muito maior do que a notícia da morte de Jesus. E o coração deles ardeu ao ouvir aquilo. Quem sabe o seu coração não possa estar ardendo também hoje nessa manhã ao ouvir a boa notícia, ao ouvir o evangelho de que as circunstâncias ruins da sua vida não são a palavra final, mas que é possível contemplar um futuro novo se o Senhor despertar o seu coração para ver este futuro com os olhos da fé. É preciso olhar para o passado como um tempo de aprendizado, é preciso olhar para o presente como um tempo de ação, e é preciso olhar pela fé para o futuro como um tempo de realização. E eu lhe pergunto, meu irmão, como é que você encara as suas crises? Como é que você encara as suas lutas? Em meio a essa crise do novo normal, como é que você está agindo? Muita gente está caindo num desespero, outras pessoas estão se deprimindo. Até compartilhei com a igreja essa semana o vídeo de um pai dizendo que estava deprimido porque já não sabia mais como é que ia viver no meio da educação online, né? Eu me identifiquei muito com aquele vídeo. Mas enfim, muitas pessoas estão deprimindo, outras pessoas estão se desesperando. O que eu vou fazer?
A palavra do Senhor te convida, nessa manhã, a lançar um novo olhar para a sua crise. Primeiro, olhe para trás. O que você construiu até agora? Quais foram os seus tropeços e quais foram as consequências dele? Isso é um ensinamento de Deus para você, para que você não venha pecar novamente. Olhe para o seu passado também como um tempo de intervenções de Deus. O que é que Deus fez por você até agora? Quantas vezes você estava caído, prostrado e Deus te levantou? Pois bem, o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Aquele Deus que te levantou no passado pode te levantar hoje também. Traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Olhe para o seu presente como um tempo de ação. Agora não é o tempo da gente ficar ali em posição fetal, né, chorando debaixo do cobertor. Agora é a hora da gente enfrentar a crise, enfrentar a luta e entender que o chamado de Deus é para a gente fazer diferença hoje. E especialmente, meu irmão, eu te convido a colocar o reino de Deus como prioridade, a entender que há uma missão a cumprir hoje ainda e com urgência essa missão precisa ser cumprida por aqueles que são chamados por Deus. E por fim, meu irmão, ainda que as circunstâncias do tempo presente não sejam as mais bonitas, não sejam as melhores, eu lhe convido a olhar para o futuro com os olhos da fé, olhar para o futuro como um tempo de realização. Deus irá reconstruir aquilo que está quebrado. Deus irá lhe dar forças para recomeçar de onde você parou. Deus irá realizar o sonho do seu coração, se esse sonho foi plantado por Ele. Deus irá fazer grandes coisas na sua vida, porque a promessa dele, por meio de Jesus Cristo, é que em Jesus todas as coisas se fizeram novas. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê graça para enfrentar a sua crise com esse novo olhar, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer pela leitura, pela proclamação da tua palavra nessa manhã e pedir que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de viver esta realidade no nosso dia a dia. Nós estamos enfrentando essa crise hoje, da nova normalidade imposta por essa pandemia, mas nós temos as nossas crises cotidianas, Senhor, sempre tivemos. E pedimos que o Senhor nos dê a graça de encarar a nossa crise da maneira como o Senhor nos ensinou nessa manhã, olhando para o que vivemos até agora, especialmente para as coisas que o Senhor já fez por nós até agora, e que elas sejam a esperança, Senhor, para continuar construindo a Tua obra no nosso dia a dia, olhar para o nosso momento atual como um tempo de ação, como um tempo de trabalho, especialmente como um tempo de anúncio do Teu Evangelho, e olhar para o futuro com os olhos da fé, como um tempo de realização, um tempo em que veremos aquilo que o Senhor irá construir através de nós. Dá-nos este olhar, ó Deus, nós pedimos. Queremos aproveitar essa oração final, Senhor, para invocar a Tua bênção também sobre todos os pais de nossa igreja nesse domingo, que é o domingo reservado para o Dia dos Pais. Que o Senhor nos dê graça, nos dê condição de cumprir essa missão da paternidade nos tempos de hoje, que são tempos tão difíceis, Pai. Então ajuda-nos a sermos pais que refletem a paternidade divina, refletem o fato de que o Senhor é o nosso Pai no nosso dia a dia. Abençoa esse domingo, abençoe a semana que teremos, que seja uma semana de vitória na Tua presença. Nós pedimos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam, meus irmãos, com vocês e permaneçam com vocês hoje e para sempre. Amém. Meu irmão, dê um abraço aí no membro da sua família, aproveita que aí você pode fazer isso, né? E com esse abraço nós representamos o abraço de toda a nossa igreja e reforço as palavras da oração aos pais, os meus cumprimentos, que Deus te abençoe, pai, que você seja capaz de viver a paternidade de Deus no seu dia a dia. E aproveita, pai, reúne então as crianças da sua casa agora, porque a gente vai ter o nosso Gilet Kids, então você vai ouvir um pouquinho do recado que nós temos para as crianças. Que Deus te abençoe, meu irmão. Então, hoje não tem o Gilet Kids, mas crianças, chame o papai, fala para ele poder ficar aí do teu lado, que hoje, agora, é uma mensagem para ele, é uma homenagem para ele, tá? Então, chama o papai, dá um pause, chama o papai, deixa o papai na frente com você, que agora vai ser a homenagem para ele, tá? Tchau, tchau. Muito do meu pai, principalmente das brincadeiras que ele faz com a gente. Pai, eu adoro quando você faz aquela
Deta, você é muito engraçado, te amo. Isso é um segredo pra você. Eu gosto quando ele me leva pra quadra. Eu gosto quando ele me leva pra quadra. De abraçar o papai, descer com ele, andar de skate, brincar com ele e tchau. Olha a listinha que tem um menino. Gosto muito do meu pai principalmente quando ele faz creme de milho e panqueca pra mim. A mamãe e o papai, quando ele brinca comigo, brinca de boneca comigo, brinca comigo de cavalo e de livros. E também brincar com a mamãe. Eu gosto do papai porque ele brinca comigo e eu. O que eu mais gosto no meu pai é que ele faz comidas muito boas. O que eu mais gosto no meu pai é o carinho que ele tem com a gente. Papai, eu gosto muito de você pelo amor e carinho que você me dá. Tchau, eu te amo. Oi, pessoal, sou eu, o Rafa. Vocês querem ver alguma coisa? Olha só. Eu gosto de brincar como um pai de montão. Com luta, jogar bola pela cabeça, sair por baixo, né? Então, tchau, pessoal! Muito bem. Papai do céu, te amo de montão. Papai do céu, te dou meu coração. Papai do céu, eu quero te seguir. Papai do céu, eu sempre pego quando estou cantando, quando estou dormindo, quando estou pulando, quando estou sorrindo. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você onde você andar. Não se vencem 2 passarinhos por 1 centil. E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. É mesmo, os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós. Muito passarinho. Eu te amo. Pai, eu te amo. Papai, eu te amo. Te amo, papai. Papai, joga beijo. Mua. Fala, amo. Isso, muito bem. Dá tchau. Tchau. Dá tchau. E... Viva! Hey! Oi, pai, feliz dia dos pais. Um beijo, te amo. Te amo, pai. Papai, eu te amo. Papai, eu te amo. Papai, te amo muito, muito, muito. Te amamos, papai. Papai, eu te amo. Eu te amo, papai. Papai, eu te amo. Tchau.